Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estava me lamentando como eu sempre amava Jesus, que nestes dias passados apenas por uns instantes vinha. E mais, enquanto eu advertia sua sombra, ele fugia. E o bendito Jesus me disse: Minha filha, como logo esqueces a causa pela qual nestes dias não venho tanto e fujo de ti, não é mais que para que os castigos apertem. As coisas vão piorar cada vez mais. Ah, o homem chegou a tal perversidade que para o render não basta tocar-lhe na pele, mas parece que me quer fazer chegar a pulverizá-lo. Por isso, uma nação invadirá a outra e se ferirão. O sangue correrá nos países como água. Aliás, em certas nações se farão inimigos deles mesmos e se destruirão, se matarão. Farão coisas de loucos. Ah, quanto me dói o homem, eu choro. Nossa. Diante do dizer de Jesus, rompi em pranto. E lhe rogava para que perdoasse a pobre Itália. Mas Jesus me respondeu: Itália, Itália, ah, se você soubesse. Quanto de mal está preparando? Quantas conjuras contra a minha igreja? Não lhe basta com o sangue que está derramando em batalha, senão que está sedenta de mais sangue, e quer o sangue de meus filhos, o sangue dos sacerdotes, se quer manchar de tais delitos em tal forma que se atrairá a vingança do céu e das demais nações. Eu fiquei aterrorizada e temendo muito, mas espero que o Senhor se aplaque. É uma guerra, né? Só pode ser uma guerra mundial aqui que ele tá, né? Avisando que vai chegar, né? Porque sangue, nações invadirão a outra. E é muito triste, né? O ser humano tá nesse grau realmente. E a tendência também nesses tempos nossos ser igual, né? Piorando cada vez mais. Gente, uma cena que eu vi hoje, gente do céu, vocês não têm ideia, meu Deus, que cena horrível, né? As pessoas lá em Gaza, né? Chegando a comida para eles. Meu Deus do céu, que situação. Então, assim, o negócio tá feio também pro nosso lado na nossa época agora. Só Deus para ter misericórdia, gente. Então, o homem tá numa perversidade absurda. E aí a gente só tem que concordar com Jesus e chorar, né? Pedir misericórdia e chorar por essa situação, que a nossa também não tá diferente, né? Muito triste a cena, vocês não têm ideia. Meu Deus, que absurdo. E no outro trecho, a alma na terra se forma seu paraíso. 11:136. Estava me lamentando com meu Deus Jesus, porque não me amava como antes. E ele, todo bondade, me disse: Minha filha, não amar a quem me ama me é impossível. Aliás, sinto-me tão atraído por ela que, ao menor ato de amor que me faz, eu lhe respondo com amor triplicado e ponho em seu coração uma veia divina que lhe fornece ciência divina, santidade e virtude divina. E quanto mais a alma me ama, tanto mais esta veia divina surge e, irrigando todas as potências da alma, se difunde para bem das demais criaturas. Esta veia coloquei-a em ti. E quando te faltar a minha presença e não escutares a minha voz, esta veia suplantará tudo e te será voz para ti e para as demais criaturas. Outro dia estava, segundo meu costume, me fundindo toda na vontade do bendito Jesus, e ele me disse: Minha filha, quanto mais te fundes em mim, tanto mais eu me fundarei em ti. Assim que a alma forma seu paraíso na terra, como se encheu de pensamentos santos, de afetos, de desejos, de palavras, de obras, de passos santos. Assim vai formando seu paraíso. A um pensamento santo demais, a uma palavra corresponderá um contentamento demais, e tantas variedades de beleza, de contentes e de glória, por quanto bem demais terá feito.
E qual não será a surpresa da alma quando, rompida a prisão do corpo, se encontre no oceano de tantos prazeres, felicidade, luz, beleza, quanto de bem fez, embora tenha sido um só pensamento? Então, um pensamento santo que a pessoa tem já é o bem que ela está fazendo na divina vontade. Um pensamento na divina vontade já é, né, felicidades ilimitadas. Então, vocês veem como que a vida na divina vontade é poderosa. Lindo que ele responde para ela, né? Eu lhe respondo com amor triplicado e ponho em seu coração uma veia divina que lhe fornece ciência divina, santidade. Mas eu fico assim questionando, por que a Luísa pergunta uma coisa dessa para Jesus? Por que ela faz um comentário desse e ele responde que faz o contrário, que ele ama loucamente ela e ele faz um monte de coisa boa para ela e tal. Eu fico assim, meio assim. E ela, e aí? O que ela responde? Né? Ela não respondeu, né? O que quer dizer isso? Ela, entendi, Jesus, realmente, eu tô sentindo essa veia divina. Não, ela não fala essas coisas. Então é nessas coisas que eu sinto falta. A Luísa dá uma luz para nós, sabe? Ela fala: eu me sinto, sim, isso aí, tudo que você falou, eu sinto isso, essas potências da alma se difunde para o bem de demais criaturas. Esta veia coloquei-a em ti, quando te faltar a minha presença e não escutares a minha voz, esta veia suplantará tudo e te será voz para ti e para as demais criaturas. Então, por que ela fica sentindo tanta aflição e medo de perder Jesus, de nunca mais ver Jesus, de se essa veia divina que ele coloca nela, né, vai suplantar a falta dele, né, e será voz para ti. E eu acredito que ela tenha essa veia divina, eu acredito que ela tenha essa voz, né, constante, mas, né, talvez é essa voz que muitas vezes é o que ela ouviu, né, que ela fala, uma voz falou para mim e tal. Acho que é essa voz que falava com ela e suplantava, e ela escrevia ali o que era dito por essa voz, né? Talvez é isso que acontece. Eu não sei, gente, porque é muito misterioso, muitos elementos do livro do céu não são esclarecidos devidamente, assim, a gente tem que colocar uma luz, né, de conhecimento da compreensão do livro, que a gente percebe que realmente tem uma voz, que às vezes ela fala, uma voz falou comigo e tal, e aí começou a ditar várias coisas para ela da divina vontade, e aí talvez era essa veia divina que ele falou, que é a voz que algumas vezes suplanta a presença dele para ela, né? Então é o que eu acredito. Aí ela fala: quanto mais te fundes em mim, tanto mais eu me fundarei em ti. Assim que a alma, seu paraíso se forma na terra. Como se encheu de pensamentos santos, de afetos, de desejos, de palavras, de obras, de passos santos, assim vai formando seu paraíso. E a um pensamento santo demais, uma palavra corresponderá a um contentamento a mais, e tantas variedades de beleza, de contentes, de glória, por quanto bem demais terá feito. E qual não será a surpresa da alma quando rompida a prisão? Então, quanto mais você doa, né, de vida fundida com Jesus, e é nessa fusão com Jesus se produz, né, esses pensamentos santos, dessa fusão com Jesus, afetos santos, desejos santos, palavras, obras, passos santos, assim vai formando um paraíso absurdo de alegria, de felicidade para você na terra. E aí, qual não será a surpresa da alma quando você sair da terra, se encontrar no oceano de tantos prazeres, felicidade, luz, beleza, quanto de bem fez, embora tenha sido um só pensamento. Então, aí, quando sair daqui, quando você morrer e for para o céu, aí que você vai mergulhar mais ainda, você vai se encontrar no oceano de tantos prazeres. Mas você já está formando o paraíso a cada pensamento santo que você, fundida com Jesus, palavra santa, afetos santos, você já está sendo conduzido. É verdade, eu concordo com isso, plenamente. Realmente, é um paraíso realmente viver inundada desses pensamentos de Jesus, desses conhecimentos de Jesus, né? Falando de Jesus, realmente é um paraíso maravilhoso, eu confirmo. Né? Você fica cheio de Deus, né? Confortada, consolada, feliz, né? Repleta de vida, né? Da vida de Deus em si, né? Muito maravilhoso. Você sente que você está defendendo Deus, que você está representando Deus, que você está sendo um canal de Deus. Isso é maravilhoso, traz um bem, uma paz muito grande para a alma. E realmente é um paraíso verdadeiro na terra. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma.
Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 11, capítulos 135 e 136. O 135, de 30 de outubro de 1916, advertências punitivas, especialmente para a Itália. Estava me lamentando com o meu sempre amável Jesus, que nestes dias passados apenas por uns instantes vinha, e mais, enquanto eu advertia sua sombra, ele fugia. E o bendito Jesus me disse: Minha filha, como logo esqueces a causa pela qual nestes dias não venho tanto e fujo de ti? Não é mais que para que os castigos apertem. As coisas vão piorar cada vez mais. Ah, o homem chegou a tal perversidade que para o render não basta tocar-lhe na pele, mas parece que me quer fazer chegar a pulverizá-lo. Por isso, uma nação invadirá a outra e se ferirão. O sangue correrá nos países como água. Aliás, em certas nações se farão inimigos deles, mesmos e se destruirão, se matarão, farão coisas de loucos. Ah, quanto me dói o homem, eu choro. Diante do dizer de Jesus, rompi em pranto e lhe rogava para que perdoasse a pobre Itália. Mas Jesus me respondeu: Itália, Itália, ah, se você soubesse quanto de mal está preparando, quantas conjuras contra a minha igreja. Não lhe basta com o sangue que está derramando em batalha, senão que está sedenta de mais sangue e quer o sangue de meus filhos, o sangue dos sacerdotes. Se quer manchar de tais delitos em tal forma que se atrairá a vingança do céu e das demais nações. Eu fiquei aterrorizada e temendo muito, mas espero que o Senhor se aplaque. Quando eu escutava esse trecho, me vinha à mente, porque fala da Itália, a realidade do fascismo, que foi um, o que a gente pode falar do fascismo? Que foi ali um castigo que Deus liberou, que a justiça liberou para a Itália. E nesse período que a Luísa está escrevendo e está recebendo essas visitas de Jesus, essas orientações, 1916 estava ainda praticamente no meio da Primeira Guerra Mundial. E a Itália estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, mas ela, escutando um pouquinho, né, vendo um pouquinho da história, muito superficial, a Itália ela mudou de lado. Ela estava numa aliança e ela mudou de lado. Ela foi meio que uma traidora de um grupo e entrou em outro por causa de promessas. Que até mesmo no final da guerra ela acabou conseguindo. Mas isso fez com que depois, eu vejo assim, não está escrito lá, mas não está escrito, mas está subentendido. Eu estou compreendendo assim que isso fez essa traição da Itália, de certa forma se pode dizer que foi uma traição ou estratégia, né? Cada um pode ter ali um entendimento que fez com que depois que terminasse a Primeira Guerra Mundial, que nossa, agora beleza, a guerra acabou. Mas na verdade a guerra não havia acabado, ela havia sido modificada ali, os rumos de muitas coisas. E cessou talvez o fogo ali, aquela paz aparente, mas
A Primeira Guerra Mundial só foi um preparativo para a Segunda Guerra Mundial. Ali foi fomentado o que viria depois, alguns poucos anos depois, com a Segunda Guerra. E o que aconteceu logo após o término da Primeira Guerra é que o fascismo entrou, assim, se apoderou da Itália. E foram alguns anos até ali, uma parte da Segunda Guerra Mundial foi uma tragédia por causa do totalitarismo em todos os âmbitos, que foi a expressão desse período na Itália. Então, eu vejo que esse período na Itália foi um período realmente que Jesus estava ali fazendo advertências punitivas, especialmente para a Itália. E, e o que levou, após esse regime horrível, que foi uma vontade permissiva de Deus, ali realmente de punir a Itália. E depois a Itália se une na Segunda Guerra Mundial, se une com a Alemanha do nazismo. Então, imagina ali duas coisas horríveis se unindo, duas forças malignas se unindo. E teve o horror que teve da perseguição dos judeus, era muito antissemita essa realidade do fascismo e do, e do nazismo. Então, toda essa realidade horrível na nossa história, mas que Jesus não deixou de alertar. E ele enviava os castigos para poder fazer com que o ser humano ele se emendasse. Ele falou aqui para a Luísa: minha filha, como logo esqueces a causa pela qual neste dia, ela está se lamentando ali da ausência de Jesus, da falta dele, né, dele não estar vindo mais com aquela frequência que vinha antes, mas ele fala: você se esquece que se eu não venho é porque para que os castigos se apertem. E as coisas vão piorar cada vez mais. O homem chegou a tal perversidade que para render não basta tocar na pele, quer dizer, não basta apenas enviar doenças, enviar ali uma calamidade pública, uma epidemia. Não adianta só tocar assim na pele do homem, mas tem que chegar a pulverizar, quer dizer, quase ao extermínio. Ele tem que chegar a liberar a justiça de forma a quase exterminar com a raça humana. Por isso, uma nação invadirá a outra e se ferirão, ambas se ferirão, porque uma irá guerrear contra a outra. O sangue correrá nos países como água. Aliás, em certas nações se farão inimigas deles mesmos. Então, quer dizer, dentro da própria nação haverá inimizade entre o próprio povo. E o que não é a expressão do fascismo, do comunismo e do nazismo, toda essa realidade horrorosa, se não é pessoas fomentando a guerra entre próprios conterrâneos, entre próprios vizinhos, entre próprios irmãos? Se não é essa ideologia nefasta, essa ideologia perversa, essas ideologias, que são ideologias mesmo, que faz com que as pessoas que estão na própria casa, e hoje a gente vê isso muito, essa expressão de como que a ideologização das coisas, das realidades, das mentalidades, faz com que as pessoas sejam inimigas dentro da própria casa. Então, isso que o Senhor previa lá na frente, falar com a Luísa lá atrás, há mais de 100 anos atrás, hoje é real. Não aconteceu só naquela época, não aconteceu no passar dos anos, mas hoje é real. De uma forma diferente, mas é real. É real tudo isso. E não deixa de ser flagelo, não deixa de ser castigo, não deixa de ser a justiça agindo. E ele fala: ah, quanto me dói o homem, eu choro, porque essa dureza, essa inflexibilidade, essa obstinação do homem faz com que a dor de Jesus seja aguda, de forma a fazer ele chorar. Imagina Deus chorando, Jesus chorando. Claro que não ali é a humanidade de Jesus chorando por causa do homem, porque é parte dele. E a Luísa, diante dessa fala de Jesus, ela ficava ali rogando para ele, para que ele perdoasse a Itália. Olha só, ela pensa muito ali em casa, né, na Itália, no país dela.
Mas Jesus responde para ela: Itália, Itália, se você soubesse quanto de mal está preparando. Então, era isso, toda essa preparação de mal que estava sendo gestada e depois seria manifestada. Quantas conjuras contra a minha igreja, porque não deixa de ser esse totalitarismo todo que impede as pessoas de serem livres, de ter a liberdade de escolha, inclusive contra a própria religião. Não se basta com o sangue que está derramando na batalha, ou seja, na guerra, senão que está sedenta de mais sangue e quer sangue dos meus filhos, porque foi isso que aconteceu na época do fascismo na Itália, foi sangue dos próprios italianos que foi derramado por causa dessa sede sedenta do sangue das pessoas. Ali ele fala dos sacerdotes, mas de tudo. Quer manchar de tais delitos em tal forma que se atrairá a vingança dos céus e demais nações, e das demais nações, e atraiu realmente, porque isso depois culminou com a Segunda Guerra Mundial, principalmente quando há ali a união dessas forças malignas, na Itália, Alemanha, e Rússia e tudo mais, todas essas expressões maléficas, atraía a vingança do céu. E não só apenas a vingança do céu, mas a vingança de outras nações, de outras gentes, de outras partes. Ela ficou aterrorizada e temendo muito, mas espero que o Senhor se aplaque. Imagina, a Luísa teve essas visões. O Senhor passava para ela muitas das coisas que estavam acontecendo e queriam acontecer ainda no futuro próximo, no futuro um pouco mais distante, mas que iria acontecer de tantas dores, de tantos sofrimentos por causa dessa obstinação, dessa dureza, dessa rebeldia do ser humano. No capítulo 136, de 15 de novembro de 1916, a alma na terra se forma seu paraíso. Estava me lamentando com meu doce Jesus, porque não me amava como antes, e ele, toda bondade, me disse: Minha filha, não amar a quem me ama me é impossível. Não amar a quem me ama me é impossível. Aliás, sinto-me tão atraído por ela que, ao menor ato de amor que me faz, eu lhe respondo com amor triplicado e ponho em seu coração uma veia divina que lhe fornece ciência divina, santidade e virtude divina. E quanto mais a alma me ama, tanto mais esta veia divina surge e, irrigando todas as potências da alma, se difunde para bem das demais almas, para demais criaturas. Esta veia coloquei-a em ti, e quando te faltar a minha presença e não escutares a minha voz, esta veia suplantará tudo e te será voz para ti e para as demais criaturas. Outro dia estava, segundo meu costume, me fundindo toda na vontade do bendito Jesus, e ele me disse: Minha filha, quanto mais te fundes em mim, tanto mais eu me fundirei em ti. Assim que a alma, seu paraíso se forma na terra, como se encheu de pensamentos santos, de afetos, de desejos, de palavras, de obras, de passos santos. Assim vai formando o seu paraíso. E um pensamento santo demais a uma palavra corresponderá a um contentamento demais, e tantas variedades de belezas, de contentes e de glória, por quanto bem demais terá feito. E qual será a surpresa da alma quando, rompida a prisão do corpo, se encontra no oceano de tantos prazeres, felicidade, luz, beleza, quanto de bem fez, embora tenha sido um só pensamento. Aqui também a Luísa se lamentando novamente por a ausência de Jesus e falando: o Senhor não me ama mais, meu Deus. É sempre ele não vir, ele não se manifestar visivelmente, sensivelmente para ela, era como se ele não a amasse, mas ele vai dizendo: minha filha, amar quem me ama não amar quem me ama é impossível. Então, quer dizer, é impossível para Deus não amar quem ama Ele, porque Ele é amor. Como que Ele não vai amar alguém que o ama? É impossível. Isso faz com que ele seja atraído por esta pessoa,
que ao menor ato de amor dessa pessoa, que esta pessoa faz, ele responde com amor triplicado, ele não se deixa vencer em amor, porque ele é amor. E coloca no coração dessa criatura uma veia divina, por causa dessa correspondência de amor, que vai fornecendo conhecimento divino, santidade, força divina. Então, ele vai trazendo tudo que a alma necessita, mas no âmbito espiritual, não é no âmbito material, não é no âmbito visível, não é no âmbito sensitivo, como ela quer nesse momento, mas no âmbito espiritual. E quanto mais a alma me ama, tanto mais esta veia divina surge e vai irrigando todas as potências da alma, vai preenchendo, vai fortalecendo, vai expandindo, vai fazendo com que essa irrigação que transporta ali a vida divina. Assim como no nosso corpo, a irrigação do sangue faz circular o oxigênio no nosso corpo, o oxigênio é conduzido, o oxigênio através da corrente sanguínea é conduzido o oxigênio para as células, assim também a gente pode pensar que essa veia divina que o Senhor coloca entre ele e a alma vai irrigando todas as potências, ou seja, vai levando vida, porque essa irrigar as potências, quer dizer, vai conduzindo o ar, vai conduzindo o oxigênio, vai conduzindo a vida divina, porque a vida divina ela é comunicada pelo respiro. Quando o Senhor lá em Adão, quando criou Adão e fez do barro da terra, fez fez no homem uma síntese da criação toda. Quando ele sopra no homem, ele coloca o ar nos pulmões do homem, ele tá colocando vida, a vida, está colocando uma alma e está colocando o espírito, está colocando a vida dele mesmo, a vida divina dele dentro do homem. Então, esse ar que é vida, ela vai irrigando todas as potências, tudo aquilo que a força, o pensamento, todas as tendências boas dentro do homem vai sendo ali alimentadas ao serem irrigadas por esse meio que é essa veia divina, vai ali se alimentando e vai se difundindo para o bem não só daquela criatura que está recebendo, mas de todas as demais. Porque uma vida divina ela é geradora de novas vidas divinas, ou seja, beneficia outras vidas, outras almas. Esta veia coloquei em ti, e enquanto te faltar a minha presença, ou seja, enquanto ele não está presente visivelmente, e não escutar a voz dele sensivelmente, esta veia suplantará tudo e te será a voz para ti e para as demais criaturas. Quer dizer, a vida divina vai permanecer, a divina vontade vai estar ali, operante, obrante dentro da criatura. Mesmo que ela não escute, mesmo que ela não veja. Aí outro dia ela estava lá se fundindo no divino querer e ele vem falar para ela: minha filha, quanto mais você se funde em mim, tanto mais eu me fundo em ti. Assim que a alma, seu paraíso se forma na terra como se encheu de pensamentos santos. Então, à medida que a alma vai se volta para Deus, os pensamentos, os atos, os sentimentos, toda a realidade da alma ali se volta para Deus em pensamentos santos, em afetos e desejos santos, nas palavras, nos passos, nas obras santas que ela vai fazendo, vai formando esse paraíso dentro da criatura. Então, há um pensamento santo demais, há uma palavra, corresponderá a um contentamento a mais. Então, tudo aquilo que de santo que a alma fizer na terra, tanto mais ela vai adquirindo depois na glória, vai se manifestar na glória. Então, o que seremos ainda não foi manifestado. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que acontece conosco, a gente não vê, a gente não tem noção do que representa isso. É só na glória mesmo que a gente vai ter ali as surpresas, que nós vamos receber as surpresas das luzes, da beleza, dos bens que foram feitas, adquiridos, conquistados aqui na Terra. E não é a criatura por si mesma que faz isso, é Deus, é a divina vontade, a vida divina, essa veia irrigando a nossa vida, que vai fazer com que tudo que nós formos fazendo, pensando, falando,
onde nós formos, tudo que concerne a nossa vida, a nossa existência, se está direcionada para Deus, Ele fazendo através de nós, os frutos nós vamos colher, nós vamos ver depois, contemplar depois e gozar depois lá no céu. Amém?